nós já falamos nas semanas passadas, nós estamos nesse período de Quaresma, então nós estamos mudando a nossa série de mensagens que geralmente é mensal, começa no comecinho do mês, acaba no final do mês. Essa série de mensagem começou quando o nosso jejum começou e ela vai até a Páscoa. Então nós estamos numa série de mensagens a respeito da vida no deserto. Mensagens que falam, que têm a ver com o tempo de Israel no deserto, ou mensagens bíblicas em momentos específicos na história do povo de Deus que tinha a ver com o deserto. Porque mesmo fisicamente nós não caminhando no deserto, nas nossas jornadas, na nossa vida, até onde eu sei, Varginha não tem deserto também. Talvez o pessoal de Três Corações, de Três Pontas tenha, não sei, não. Mas não temos deserto físico. Mas mesmo assim nós, em nossa jornada cristã, nós muitas vezes passamos por desertos espirituais, desertos emocionais, desertos relacionais, desertos financeiros. E esses momentos são importantíssimos para a nossa caminhada. E por isso nós estamos focando durante esse período nesses momentos da nossa vida onde parece que nós vamos morrer, onde parece que não tem solução, onde parece que as coisas estão terríveis ao nosso redor e não há circunstâncias e não há possibilidade de melhorias. Então, quando nós falamos de deserto, nós estamos falando disso. Eu quero que você abra sua Bíblia. Eu queria até ver, eu queria fazer uma disputa aqui, uma competição, quem acha primeiro. Abra sua Bíblia física, se você tiver. O pessoal já está... o Ramon já está... Fala logo, vamos lá. Oséias capítulo 2. Vamos lá. Quem achar primeiro... Olha, a Rafa achou primeiro. Achou antes de você, amor. Oséias capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 5 ao 8. Não. É pesado. Vamos ler do versículo 5 ao 8. Isso é Deus falando. Porque sua mãe se prostituiu. Aquela que os concebeu agiu de forma vergonhosa. Ela diz: eu seguirei os meus amantes que me dão pão e água, lã e linho, óleo e bebidas. Portanto, eu, o Senhor, lhe cercarei o caminho com espinhos e levantarei uma cerca contra ela, para que não ache suas veredas, seus caminhos. Ela irá atrás de seus amantes, mas não os alcançará. Ela procurará, mas não os achará. Então ela dirá: voltarei para o meu primeiro marido, porque eu estava melhor do que estou agora. Então, porque ela não reconhece que fui eu que lhe dei o trigo, eu que lhe dei o vinho, eu que lhe dei o azeite, e lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram em favor de Baal. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós pedimos nessa manhã graça para aprendermos da sua palavra, sermos instruídos pelo teu Espírito, sermos fortalecidos, exortados, que nós sejamos nessa manhã encorajados, que ao declarar da sua palavra, os nossos corações estejam aptos a compreender a mensagem, a aplicar a mensagem e a te amar da maneira que o Senhor deve ser amado. Em nome de Jesus. Amém. Então, como eu já disse, quando nós falamos a respeito do deserto, nós estamos falando a respeito agora, no nosso contexto mais contemporâneo e moderno, nós estamos falando sobre essas fases da vida, esses momentos da nossa caminhada e jornada cristã, onde nós olhamos para os lados e parece que tudo desabou, onde parece que as coisas saíram do lugar. É aquele momento que a gente perde o emprego quando nós achávamos que não deveríamos, achávamos que ia ser promovido, mas a gente perde o emprego. Quando a gente achava que a gente teria provisão, mas a gente fica mais pobre do que a gente estava ontem. Quando a gente achava que nós estávamos bem fisicamente, mas de repente nós somos abatidos por uma enfermidade. Quando nós achávamos que nós estávamos rodeados de amigos, mas de repente os nossos amigos se tornam inimigos e perseguidores.
quando mentiras começam a ser levantadas contra nós, quando nós olhamos para os lados e parece que não tem, como eu falei da última vez, não tem água para beber, e não tem provisão, e não tem para quem pedir socorro, para quem pedir ajuda. Esses momentos onde parece que o Senhor literalmente nos abandonou. Mesmo cristão, mesmo salvos, muitas vezes, pelo menos algumas vezes na sua vida, você vai passar por essas fases. Você vai passar por uma fase de deserto em algum momento da sua vida. Esse é aquele momento que a gente coloca nas palavras de Davi, de Salmo 23, que ele fala: Ele sabe me liderar para os pastos verdejantes, para as águas tranquilas, mesmo que eu tenha que passar pelo vale da sombra da morte. Então, muitas vezes, para chegarmos aonde temos que chegar, para que o nosso pastor nos pastoreie da maneira que ele deve nos pastorear, para que nós tenhamos aquilo que nós precisamos ter, muitas vezes ele nos leva para o deserto, ele nos leva para o vale da sombra da morte, ele nos leva para lugares sombrios, onde parece que, como Davi dizia, as lágrimas se tornam o nosso alimento. Já passou por essas fases? Quem aqui já teve um momento desse na vida? Senhor, eu só tenho me alimentado de lágrimas dia e noite, Senhor. O que eu faço? Que horas que eu vou ter alegria nos meus dias? Que horas que eu vou ter tranquilidade e paz? Eu não aguento mais chorar, eu não aguento mais clamar. E para começar, de começo, deixa eu fazer essa pergunta para você. Quando você sai desses momentos, desses desertos, você já percebeu que esses momentos são os momentos onde você mais ora? Que você mais se sente perto do Senhor? Que você mais sente a presença de Deus no seu coração? É esses momentos que parece que quando você sai, você começa a dizer: cara, que saudade que eu tô de acordar de madrugada e orar. Porque quando está tudo bem, você não faz isso. Porque quando está tudo bem, a gente não deita no chão com a cara no pó, chorando, lágrima misturada com ranho do nariz, baba, né? E a gente fica tudo que a gente consegue dizer é: me ajuda, Deus. Quando está tudo bem, você não vai para esse lugar. Você não se aproxima do Senhor, porque parece que você é suficiente. O problema disso é que quando as coisas estão bem, a gente começa a crescer em confiança e nós começamos parece que a voz do Senhor vai se calando, porque parece que a gente já não ouve, não busca, não quer, sei lá, o perfume dele começa a ficar longe, a voz dele começa a ficar diferente, a gente começa a dar ouvido a outras vozes que estão nos atraindo, outros perfumes começam a nos atrair, e de repente, quando a gente menos espera, a nossa confiança construiu para nós ídolos, a confiança construiu para nós outros amores, a confiança nos liderou para lugares longe do nosso grande amor e esposo, e de repente nós nos tornamos adúlteros dentro de uma vida cristã, casados com o Senhor, comprados por Deus, chamados de filho, mas mesmo assim nós estamos vivendo uma vida adúltera, uma vida longe do nosso amado, rodeado por outros amores, rodeados por outras confianças. Você não busca no Senhor por aquilo que você precisa, você busca no seu trabalho, você busca nos seus amigos o que você precisa, você busca alimentar os seus afetos com outras coisas que não são a presença do Senhor, e de repente a gente se encontra nesse lugar que nós estamos de costas para Deus e de frente para tudo aquilo que nós desejávamos, que a nossa carne almeja. O deserto, ele é muito parecido a o que está acontecendo aqui, nessa imagem de Oséias. O que Deus está fazendo, Ele está desenhando, pintando uma imagem, contando uma história para Israel, que é o povo de Deus ao qual nós pertencemos como igreja, povo de Deus, família de Deus. E Ele está contando uma história a respeito de um povo, de uma pessoa, de uma filha, de uma mulher que foi comprada por Deus e santificada por Deus e criada por Deus para ser sua esposa.
Mas essa esposa se tornou madura e confiante e começou a buscar outros amores. E ela se desviou das paixões por Deus e entregou suas paixões aos seus amantes. E de repente Deus olha para ela e Ele declara para ela que Ele não permitiria que ela continuasse desviada do seu relacionamento com Deus. De que Ele iria perseguir ela, de que Ele iria atrás dela, de que Ele mesmo tomaria para si o cuidado de que ela lembrasse de quem ela é. Porque não foi para isso que eu te comprei. Porque não foi para isso que eu te pastoreei. Porque não foi para isso que eu derramei, no nosso contexto, não foi para isso que eu derramei o meu sangue na cruz para te ter. Eu não paguei um alto preço para que você se entregasse para outros amores. Eu te comprei com alto preço para que você se satisfizesse em mim e eu em você. Então eu farei o que precisa fazer. A pergunta no meio disso tudo é: por que então Deus levaria alguém para o deserto? O que passa no coração de Deus que Ele possa pensar que levar o seu povo, levar os seus filhos, levar a gente para o deserto é o que nós precisamos? Será que alguém que talvez está confiante ou está buscando outros amores não precisaria de mais amor da parte do Senhor? Talvez Deus dando mais dinheiro, mais saúde, mais amizades, relacionamentos, influência. Será que de outras maneiras não teria o fruto que Deus está buscando ter no nosso coração? Por que Deus leva seu povo ao deserto para ter de volta o seu coração? O que tem no deserto que trabalha isso? A ideia dessa imagem que Deus está dando em Oséias, nós não vamos entrar tão fundo nessa história, mas é a história, a ideia de fazer com que Israel, na pessoa dessa mulher, dessa esposa de Deus, se lembre que ela era escrava. Ela era escrava do pecado, escrava da morte, escrava no Egito. E foi Deus com a sua poderosa mão que trouxe ela para fora. E quando Ele trouxe ela para fora, Ele não levou ela direto para a terra prometida. Ele trouxe ela para o deserto. Porque deserto, ao contrário do que nós pensamos, eu me lembro no movimento de oração, quando nós tínhamos rodas ou reuniões de encorajamento e palavras de conhecimento, alguém vinha orar pela gente, a palavra que a gente ficava orando por dentro para que ninguém dissesse, era que Deus está te levando para um momento de deserto. Por que alguém falaria uma coisa dessa? Duas palavras: Deus está te levando para uma fase de poda e Deus está te levando para uma fase de deserto. Não! Você não quer ouvir, você quer ouvir. Deus está te levando para, sei lá, para a terra prometida. Deus vai te prosperar. Deus está te dando mais revelação do seu amor. Fala assim, mas fala: Deus está te levando para o deserto. Você já pensa: não, de novo. Eu não quero ir para o deserto. Porque nós pensamos lugar árido, lugar de solidão, lugar vazio, lugar de temor, lugar de desconfiança, lugar de cansaço, sol quente na cabeça, não tem nem uma macieira para você comer, não tem água, não tem nada. O que tem no deserto? E o que a Bíblia nos ensina no contexto da narrativa bíblica é de que deserto é um lugar de encontro. Deserto é um lugar onde escolhido por Deus para encontrar o seu povo. Contrário do que nós imaginaríamos. Deus nos encontraríamos no bosque, nos encontraria na floresta, na beira do oceano. Não, Ele escolheu os lugares áridos da terra, os lugares vazios. Esse é o lugar onde Ele ama encontrar o seu povo. Nesse contexto Ele fala que Ele é o marido da nação de Israel. O seu povo é como se fosse a noiva de Deus, a esposa de Deus. E Ele fala como se Ele tivesse direitos
nesse relacionamento de buscar e de fazer o que ele precisava fazer para ter de volta para si a sua esposa, assim como ele fez, buscando a noiva de Cristo. Em Isaías 54, 5 ele diz: o teu Criador, ó Israel, o teu Criador é o teu marido. O seu nome é o Senhor dos Exércitos, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é o chamado Deus de toda a terra. Agora, de novo, o que ele está fazendo, nos levando ao deserto? Como ele combate os outros amores, não nos dando outros amores. Se você olhar lá em cima, no versículo, na passagem que nós lemos, ele diz que o povo de Deus se prostituiu. Se prostituiu porque deixou de buscar Deus para buscar seus amantes, os seus ídolos, para usar as coisas que Deus havia dado para ela, para que ela se relacionasse com outros. Ela diz: não, é o meu marido, é o meu amante que me dá pão, água, lã, linho, óleos e bebidas. E lá no versículo 8 ele diz: ela não reconhece que fui eu quem lhe dei o trigo, o vinho, o azeite. Ela está usando o que ela tem, o meu emprego, o meu relacionamento, meus seguidores, meu dinheiro, tudo que eu tenho, para buscar para si prazeres que não são o Senhor. Só que Deus está aqui olhando para ela dizendo: será que ela não entendeu que o que ela tem, sou eu que dei para ela e não os seus balaíns? Não os seus ídolos? Não os seus outros amores? Ela está olhando e pensando: Deus não me deu cuidado, por isso eu fui trabalhar. Deus não me deu cuidado, por isso eu busquei amizades, por isso eu busquei relacionamentos, por isso eu busquei nos pecados a satisfação. Mas Deus está falando para ela: será que você não entende que a sua satisfação está em mim? Sou eu o provedor de tudo que você tem? E por isso ele diz no versículo, a partir do versículo 6, ele diz assim: eu, o Senhor, lhe cercarei o caminho com espinhos. É isso aqui, gente, quando nós entendemos isso na vida cristã, que muitas vezes você pode repreender, amarrar, falar: para trás de mim, Satanás, falar: sai, diabo, do meu caminho. Mas existem momentos na nossa vida que não é o inimigo que está cercando o nosso caminho com espinhos. Não é o diabo que está construindo uma cerca contra nós, ao nosso redor. É o Senhor que está dizendo: eu vou colocar espinhos ao seu redor para que você não vá para os seus amores. Eu vou construir cerca ao redor de você para que seus amores não te encontrem. Eu vou te isolar. Eu vou tirar de você o que você tem. Eu vou tirar de você o que te distrai. Eu vou tirar de você as coisas que você gosta. Porque quando você se vê sem nada, quando você se vê isolado, quando você se vê perdido, então você vai raciocinar como o filho pródigo: eu estava melhor na casa do meu pai. Como ela disse: eu estava melhor na casa do meu marido. Eu estou na miséria. Você está na miséria. E adivinha, fui eu que fiz isso. Fui eu que tirei de você o que você tinha. Eu que tirei os seus colares. Eu que tirei sua maquiagem. Eu que tirei as suas vestimentas com qual você se apresentava para os seus ídolos. Agora eles olham para você, eles nem te desejam mais. E adivinhe, tudo isso é porque eu não vou te deixar ir. Eu não vou te abandonar. Eu não vou te ignorar. Eu vou atrás de você. Eu vou te perseguir. E se precisar, eu vou te isolar do mundo inteiro. Existem alguns motivos por que Deus nos leva ao deserto. Primeiro, para nos libertar da escravidão do Egito. Ele leva o seu povo para o deserto para libertar da escravidão. Para libertar da escravidão dos medos, dos pecados, das correntes, dos vícios, dos falsos senhores que nos submetem à maldade, à imoralidade.
as coisas que nos fazem perder o amor por Deus, e nós não conseguimos nos livrar delas. Seja ela financeira, seja ela pecado, seja ela imoralidade, seja no seu pensamento, no seu coração, no seu corpo, seja o que for. Ele nos leva ao deserto porque lá nós não vamos ter essas coisas. Nos leva no deserto porque no deserto você não tem tempo de desejar pecado. No deserto você não tem energia para desejar o pecado. Segundo, ele nos leva ao deserto para nos libertar dos nossos próprios desejos. Ele nos leva para o deserto para que ele nos liberte dos bifes acebolados que nós amávamos, mas que eram nos dados como forma de manipulação pelo nosso antigo Senhor. Nos escravizava e nos retribuía com bifes acebolados. Nos escravizava, mas nos dava boa vestimenta e boa casa. Ele fala, não, no deserto você não vai ter o que ele te dava. Ele nos liberta das nossas concupiscências, nossas metas, nossos alvos desprovidos da santidade e do amor por ele. Os alvos de vida, os sonhos de vida que você constrói e que não tem nada a ver com o seu casamento com Jesus. Ele tira, ele corta fora. Terceiro, ele nos leva ao deserto para nos libertar das nossas distrações. Ele remove tudo o que nos impede de olhar para ele, tudo que nos impede de ouvir a ele, tudo que nos impede de gastar tempo com ele, tudo que nos impede de desejar ele. Nesses momentos de deserto, você não gosta, você não tem desejo de assistir séries na Netflix. Você não tem desejo de ir para a academia, você não tem desejo de, sei lá, as coisas que te distraem do seu relacionamento. De repente você sai, volta do trabalho, chega em casa e tudo que você pensa, eu acho que eu quero orar, eu acho que eu vou falar com Deus, eu acho que eu vou jejuar, eu acho que eu vou... Alguém liga um hino aí, alguém coloca uma canção aí que eu possa chorar ouvindo, né? Qualquer coisa, você está na rua, de repente, um dos milhões de pessoas que estão tocando, eu tenho tanta bênção. Aí de repente, você ouve alguém no TikTok, do outro lado da rua, eu tenho tanta bênção. Oh Senhor, que saudade. Oh Senhor, lembra de mim. Esses momentos de susto, de medo. De repente você se olha no deserto e você... Para onde eu vou? Não tem mais ninguém. Quarto, ele nos leva ao deserto para nos lembrar. Para que nos lembremos. No deserto, ele nos leva para lembrarmos de suas promessas. Para nos lembrarmos de seu amor. Ele nos leva ao deserto para lembrarmos de suas obras. Nos leva ao deserto para lembrarmos de nossa história com ele. São nesses momentos da vida cristã que de repente a gente começa a fazer retrospectivas de quem nós somos para Deus, do cuidado dele. É no deserto que a gente canta como Miriam. É no deserto que a gente canta como Moisés. É no deserto que a gente salmodia como Davi. É no deserto que a gente começa a conversar com a nossa família. Você se lembra quando Deus nos trouxe para cá? Você se lembra quando Deus proveu para a gente? Você se lembra como Deus cuidou da nossa família? Você se lembra como Deus me salvou? Você se lembra quando Deus me acordava de madrugada? Você se lembra quando a gente cantava no quarto? Você se lembra quando a gente dançava? Você se lembra quando a gente escrevia poesias para Deus? Quando a gente escrevia canções? Você se lembra quando a gente ia para a praça evangelizar? Você se lembra quando a gente plantou a igreja? Você se lembra quando a gente chegou na Imago Dei e nós começamos a florescer nos dons? Você se lembra quando nós começamos a ter dons de visão? Você se lembra quando nós começamos a ter sonhos? As coisas que nós vivemos com Deus começam a ficar
vívidas de novo na nossa memória. E é exatamente isso que ele diz que ele vai fazer. Ele diz assim, lá no versículo... Cadê? Versículo 7. Ela os procurará, mas não os achará. Então ela dirá, voltarei ao meu primeiro amor. Porque ele disse que ele faria isso. Cadê no versículo? Não é esse versículo não. Vamos lá, vamos continuar. E quinto, motivo para ele nos levar ao deserto. Para aprendermos a confiar nele. Para aprendermos a confiar nele. E confiar nele, não estou dizendo, vamos fazer isso juntos, eu confio em você. A imagem do povo de Deus no deserto e das outras passagens que falam a respeito do deserto, quando Deus nos ensina a confiar nele, o que ele está dizendo é, solta o volante, solta o leme, tira a mão, para de dar opinião, para de tentar guiar a história, cala a boca, deixa que eu faço. Isso é confiar em Deus no contexto do deserto. Como nós vamos prover para a gente, como nós vamos viver, como nós vamos sobreviver, certamente morreremos no deserto, certamente morreremos porque não tem água, não tem comida, não tem nada. Cala a boca e confia. Por um acaso não estou eu no meio de vós? Por um acaso não sou eu o pastor de Israel? Por acaso não sou eu o cuidador de vocês, o bom pastor, o bom pai, o bom Senhor? Então para de tentar controlar. Para de tentar manipular Deus. Confiar Deus nesse contexto é exatamente isso. No versículo 14 e 15 diz assim, nós ainda não lemos, por isso que eu esqueci. Versículo 14 diz assim, por causa disso tudo, por causa dela ter se afastado, esse é o resultado de ter levado ela para o deserto. Olha o que ele diz. Ele diz assim, todavia eu, o Senhor, eu a atrairei. Primeiro, eu vou te atrair. Quer dizer, eu que vou construir a cerca, eu que vou colocar espinho, eu que vou colocar problemas no seu caminho, eu que vou te isolar do mundo, eu que vou tirar o que te faz confiante e eu vou te atrair para mim. Depois que eu te atrair a mim, depois que você vier para mim, eu vou pôr a minha mão no seu ombro, eu vou te levar ao deserto. É o que ele diz. Eu a atrairei e eu a levarei para o deserto. Para quê? Para que ele vai levar ela para o deserto? Porque ali no deserto, ele diz, eu lhe falarei ao coração. Ele não fala com ela no meio dos balaíns, ele não fala com ela no meio dos ídolos, no meio da confiança dela, ele fala, não, muita distração, muita confiança, muitos amores falando ao mesmo tempo. Não, desliga a TV, desliga o celular, desliga a confiança, desliga a provisão, desliga as afeições, deixa mesmo vazio ao teu redor, porque ali, quando eu falar ao seu coração, você vai ouvir. Falarei ao seu coração, e ali, versículo 15, no deserto, eu lhe devolverei as suas vinhas, e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali, no deserto, só no deserto, ela me responderá. Como? Como uma nova coisa? Um novo relacionamento? Vamos agora casar de novo? Ele, não. Ali ela me responderá como nos dias da sua juventude. Como no dia que ela subiu da terra do Egito. Quando nós nos esquecemos de quem Deus é e quem somos para Ele, Ele faz tudo isso. Ele nos atrai, Ele nos leva ao deserto, Ele nos fala ao coração, a gente ouve. Parece que precisa disso para a gente ouvir muitas vezes. Às vezes quando a gente precisa de uma mudança drástica,
É preciso tudo ser chacoalhado para a gente olhar e falar, Deus está fazendo alguma coisa. O que está acontecendo? Sou eu. E aí ele fala, e no meio do deserto ele não precisa gritar, ele não precisa usar outras pessoas, ele simplesmente no sussurro te fala, oi, lembra de mim, lembra do meu nome, lembra de quem eu sou, lembra de quem você é, e nós conseguimos ouvir. E nesse lugar no deserto ele restitui nossa qualidade de povo, nossa qualidade de noiva, nossa qualidade de sacerdotes. É nesse lugar que nós ouvimos a voz dele, que nós somos atraídos de volta ao relacionamento que ele nunca quebrou conosco. Nós podemos ser fiéis, mas ele nunca foi infiel com a gente. Nós podemos ter traído as afeições com Deus, mas ele nunca nos traiu. Ele nunca nos rejeitou, Ele nunca falhou, Ele nunca foi infiel, Ele nunca buscou outra noiva, Ele nunca buscou outra igreja, Ele nunca buscou outro povo. Ele é fiel, sempre foi fiel e Ele continuará fiel até o fim. E lá no deserto, Ele lida com os falsos amores do nosso coração. Ele traz à tona os nossos pecados. Ele traz à tona os nossos erros. Ele traz à tona as nossas decisões erradas. Ele traz à tona as nossas falhas de caráter. Ele revela as motivações do nosso coração. E Ele faz isso para que nós lembremos, para que nós possamos lidar e responder a Ele como nos dias da nossa juventude. E é lá que Ele nos leva a responder como nos dias do nosso primeiro amor. Como nos dias quando nós fomos salvos, como nos dias lá no comecinho da sua jornada, quando Ele te tirou do deserto, do Egito, quando Ele te pregou o Evangelho e você encontrou a salvação nele, quando Ele abriu o Mar Vermelho e te trouxe para ser povo, para ser noiva, salva, redimido, e Ele te faz de novo a olhar para Ele. É disso que está falando lá em Apocalipse 4, capítulo 2, versículo 4 e 5. É disso que Jesus está falando quando Ele fala assim, eu tenho contra ti, porém, o fato de que deixaste o teu primeiro amor. O que você tem que fazer quando você está afastado demais e Ele te leva para o deserto? Ele diz, lembra-te. Lembra-te, pois, de onde caíste. Porque eu vou falar e você vai ouvir, e de repente você vai se lembrar, fui eu, Deus. Eu que entreguei o que você me deu para os ídolos do meu coração. Eu que entreguei o que o Senhor me deu para outros amores. Eu usei aquilo que o Senhor me deu como meu Senhor, como meu pastor, como meu marido. E eu usei para outros amores que cativavam o meu coração. Lembra-te, pois, de onde caíste, e faz o quê? Arrependa-te. Arrependa-te. Deserto é o melhor lugar para arrepender. É aquele momento que você não tem saída, não tem para onde ir. É ou o seu corpo estendido no deserto, ou você sai dali com seu amado. O que você vai fazer? Arrepende-te. Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te e o quê? Volte às obras que praticavas no princípio. É a mesma coisa que ele falou a Oséias para o povo. A mesma coisa. Eu te levarei ao deserto, falarei ao seu coração e ali você me responderá. Você agirá comigo de volta. Eu ganharei o seu coração quando você se arrepender de ter se afastado, de ter buscado outros amores, outros prazeres, e você vai se voltar para mim, como no dia da sua mocidade. Como no dia que eu te tirei do Egito, como nos dias do seu primeiro amor. Amor renovado, relacionamento renovado, relacionamento restaurado. Quando você se sentir em um deserto, sabe o que você faz? Agradeça. Agradeça. Porque vamos ser sinceros, Ele poderia ter te deixado seguir seus falsos amores. Ele poderia ter te entregado aos seus prazeres. Ele poderia ter aberto a mão, te dado uma carta de divórcio.
Mas Ele não fez isso. Ele poderia ter te abandonado em seus delitos, em seus deleites. Ele poderia ter falado, como algumas vezes Ele já falou, toma o que você quer. Nós costumamos a dizer que no final dos tempos, naquele momento que estaremos diante do Senhor, nós teremos aqueles que terão dito, seja feita a tua vontade, e aqueles que Deus disse, foi feito a tua vontade. Aqueles que se arrependeram e disseram assim, Senhor, eu quero me voltar para Ti. E aqueles que Deus terá dito assim, você teve o que você desejou. Então se Ele te levou para o deserto, agradeça ao Senhor, porque Ele está atraindo o seu coração de volta. Se Ele te levou para um lugar de escassez, um lugar de sentimento de abandono, é a própria prova que o Espírito Santo está agindo no seu interior, e Ele não removeu suas mãos do cuidado com você. Ele poderia ter feito isso, mas ao invés disso, Ele cercou o seu caminho com espinhos. Ele construiu uma cerca ao teu redor. Então, quando você estiver no deserto, medite a respeito disso. Medite a respeito dos seus erros. Medite a respeito das estações que você estava vivendo. Arrepende-te. Arrependa-te das obras erradas, das decisões erradas. Olhe para Ele e responda em amor. Se volte para Ele e diz o que eu preciso cortar. Quais são as paixões, quais são os ídolos, quais são as coisas que eu construí. Porque na história ele ainda fala assim, você se embelezou toda. As coisas que eu dei para te embelezar, você usou sua beleza e como se fosse, colocou ela entre os seus seios para se apresentar aos seus ídolos, aos seus amantes. E o que ele faz no deserto, basicamente com o povo, é remova os brincos das suas orelhas. Lembra disso? Remova os colares. Remova tudo isso para quê? Porque eu vou usar esse ouro para construir uma casa para mim. Essa é a ideia. Remova essas coisas que te embelezam diante dos ídolos, diante dos outros amores, porque eu não olho a aparência. Eu olho o coração. Eu estou atrás do seu coração, não atrás dos apetrechos que o mundo busca. Eu quero o seu coração inteiro. Eu quero o seu coração completo. Eu quero o seu coração sempre. Para finalizar, a vida no deserto, é importante a gente entender isso. Ela é passageira. Ela não foi criada para ser eterna. Deus não criou o mundo como um deserto. Ele criou o mundo como um lugar de conexão, como um lugar de passagem, um lugar de segurança, um botão de reset, como um jardim fechado, como um lugar que a gente entra e a gente sai. Nós teremos desertos na nossa vida. Obrigado, Senhor, pelos desertos da nossa vida. Nós seremos isolados das coisas que nós amamos e gostamos. Quando isso acontecer, declare para Deus que você está confiando nele, não nessas coisas que você perdeu. Que você ama Ele mais do que você ama essas coisas que você perdeu. Que você deseja Ele mais do que essas coisas que você perdeu. Porque talvez o seu coração não te diga isso, mas ele estava preso às algemas de outros amores. E só no deserto nós conseguimos ver que o nosso coração não está preso ao Senhor. Então responda ao Senhor enquanto ele pode ser achado. Busque ao Senhor enquanto você consegue. Beije o filho antes que ele se ire. Aproveita que Ele está atraindo o seu coração nesses momentos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tirou tudo de mim. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tirou as distrações. Obrigado, Senhor, porque o Senhor deu uma bicuda nos ídolos do meu coração. O Senhor destruiu os altares que eu construí a outros amores e amantes. O Senhor veio atrás de mim. O Senhor não me permitiu ser entregue a outras paixões. O Senhor me buscou de volta.
Aqueles que ouvem a voz do Espírito, se o pessoal puder subir já, Caco. Aqueles que ouvem a voz do Espírito e não respondem a ela, são esses que ficam no deserto. Se você se lembra da experiência do povo no deserto, essa foi a experiência dele, e foi isso que ele repete lá em Hebreus. Ele vai dizer, eles não obedeceram a minha voz. Eles ouviram, mas eles não responderam à minha voz. E por quê? Qual foi a consequência disso? Os seus corpos estão estendidos no deserto. Eles não entraram no descanso do Senhor. Mas aqueles que ouvem a voz do Espírito e respondem a ela, são esses que saem do deserto com o amor fortalecido, com o desejo fortalecido. São esses que saem do deserto de novo buscando o dia do Senhor. São esses que voltam de novo com o seu desejo renovado pelo Evangelho. É nesse momento que a gente volta e nós queremos ler a Bíblia inteira de novo. Nós queremos orar todos os dias de novo. Nós queremos adorar o Senhor de novo. Nós queremos evangelizar. Nós queremos congregar. É nesse lugar, nesse momento que nós ouvimos a voz do Senhor, nós falamos, seja feita a sua vontade, Senhor. Tira tudo que precisar tirar. Faz como a Sulamita em Cântico dos Cânticos. Remova, me ajuda a remover as raposinhas que fazem mal à vinha do meu coração. Remove tudo que está usurpando os frutos do meu coração, do meu amor. Se tem coisas no nosso coração que precisam ser removidas, se tem ídolos, paixões, amantes, que disputam o nosso coração, que disputam o nosso amor com o Senhor, é nesse momento que nós dizemos, Senhor, remove eles. Mostra que o Senhor é meu marido. Mostra que o Senhor é dono do meu coração. Mostra para eles que só há um Deus verdadeiro. Mostra para eles que o Senhor não é Balaim, que o Senhor não é Deus com D minúsculo. Mostra para eles que o Senhor, é dono, é poderoso. Mostra para eles que eu não tenho outros recursos a não ser o Senhor. A melhor imagem que eu tenho na Bíblia para falar a respeito da nossa confiança restaurada no deserto. Cantares 8, versículo 5. É um dos versículos que eu mais amo e que fala a respeito da igreja vitoriosa dos últimos tempos, saindo do deserto com o Senhor. É esse versículo que também expressa a ideia de nós tendo sido levados ao deserto para nos apaixonarmos e aprendermos a confiar no Senhor. E a pergunta de Cantares é: quem é essa que vem subindo do deserto? Como? Recostada, apoiada em seu amado. Quem é esse que está saindo do deserto, mas ele não está saindo sozinho? Quem é esse que está saindo apoiado no seu amado? Ao invés de apoiado na sua própria segurança, na sua própria força, na sua própria capacidade, na sua própria visão, no seu próprio sonho, nas suas finanças, na sua influência. Quem é essa que está vindo do deserto, confiando no seu amado, tendo entregue a Ele todo o seu coração? Somos nós, Senhor. Somos nós tendo ouvido a sua voz. Somos nós tendo nos arrependido. Somos nós tendo sido atraídos por Ti. Somos nós tendo tido espinhos ao nosso redor, cerca ao nosso redor. Somos nós que somos agora como jardim fechado, que só o Senhor tem a chave. Somos nós, Senhor, conquistados pelo Seu amor. Poderíamos ter sido abandonados, mas o Senhor não nos abandonou. Quem é essa subindo do deserto, recostado em seu amado? Somos nós, Senhor, nessa manhã. Somos nós, Senhor, nessa manhã. Se você quiser ficar de pé ou permanecer sentado ou vir aqui para frente, vamos responder a essa mensagem. Vamos responder a palavra de Deus. Talvez você se encontre no deserto, nesse momento. Talvez você veio aqui hoje porque você está num deserto.
e você está buscando uma solução para a sua vida. Talvez você está aqui hoje justamente porque você está buscando uma resposta do Senhor para os seus problemas. Medite nesses problemas e perceba se não foi o próprio Senhor quem te deu problemas para que você ouvisse a voz dele de novo. Medite a respeito das circunstâncias. Quem sabe não foi o próprio Deus? Então aproveite esse momento. Responda a Ele agora. Lembra-te de onde caíste. Lembra-te dos dias da sua mocidade, do seu primeiro amor. Diga para Ele agora o que você precisa dizer. O que você precisa abrir mão. O que você precisa dar a Ele. O que cativou o seu coração. O que te impediu de amar completamente. Levante a sua voz agora e vamos responder a mensagem.